é mais um Fala Carlão da nossa reclusão total, desse exílio aqui em Porangaba. Mas olha, tem sido uma maravilha, porque a gente tem conseguido ainda mais falar sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, como é o nosso slogan. Ô Lígia, obrigado pela sua presença aqui nesse Fala Carlão, obrigado pelo seu tempo, viu? Valeu, Carlão, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Show de bola. Escuta, eu queria começar falando de um dilema, né? Que é o dilema do custo, o dilema do custo de produção, o dilema que nem sempre, nem todos os pecuaristas sabem exatamente qual é o custo de produção. Essa avaliação minha é verdade ou ela é uma lenda? Não, ela é verdadeira, Carlão. É difícil, né? Calcular o custo na pecuária não é tarefa fácil, mas é necessário. E o que a gente vê na maioria das vezes é que as pessoas tomam as suas decisões de negociação, até de negociação antecipada, com base nos preços. E, na verdade, elas deviam tomar essa decisão com base nos custos e no nível de risco a que elas estão expostas, né? Então, é muito difícil encontrar quem toma decisão com base nos custos, com base na margem sobre a venda do produto. O pecuarista, o agricultor, de maneira geral, eles são altamente especuladores, viu? Assim, eu acho que assim, a grande maioria é de especulador. Eu acho que, e pior, eu acho que ele é um especulador, muitas vezes eles nem sabem que ele é especulador, mas ele é um especulador. Eu queria que você trabalhasse um pouquinho essa minha tese. Na verdade, Carlão, acho que se você pegar e for um passo atrás e analisar que o pecuarista ele é um empresário, o empresário ele já é uma figura que naturalmente corre mais riscos, né? Parar para pensar, ele já é um cara mais arrojado na sua natureza. E aí isso se reflete também na hora de comercializar. Então nós queremos sempre vender pelo melhor preço. Fica aquele gosto amargo na boca, né? Se a gente vai no shopping, compra uma camisa e vira a esquina e vê outra camisa R$ 100 mais barata. E é mais ou menos isso que a gente vive. Até porque faz uma diferença muito grande no resultado final, principalmente dentro de um ambiente em que a gente vive um arroxo de margens ao longo do tempo. Eu vou te exemplificar isso bem. Nós conduzimos uma pesquisa aqui ao longo da composição do livro, que era sobre o perfil de risco do pecuarista. E quando eu perguntava qual que é o maior problema, o maior desafio na gestão da propriedade rural, sabe o que ele me falava? 47% me responderam que é o preço é o problema. Preço, é o Então, preço. e eu escuto das pessoas, não, o preço não é o problema é a produtividade. Eu falo, não, o problema é o preço. Se o problema não fosse o preço, se a gente não perdesse valor no tempo, você poderia manter a mesma produtividade sem grandes desafios. O desafio estaria estabilizado ali. Mas como eu perco o valor real da commodity no tempo, eu preciso cada vez produzir mais numa mesma área, cada vez ser mais eficiente, cada vez aumentar o pacote tecnológico dentro do arroxo da minha margem. Então, assim, esse é um desafio muito grande que torna o cara ainda mais especulativo, porque qualquer R$ 1, R$ 2, R$ 5 a mais na arroba traz aí uma vantagem competitiva para ele muito grande. Então eu compreendo isso, mas a gente tem que fazer isso da maneira correta e da maneira também que se encaixe ao meu mapeamento de risco, ao meu grau de exposição, né? Quanto que eu perco em rentabilidade aí no final em resultado operacional no final da temporada, se a arroba cair cada 10 centavos, cada R$ 1. Então, esse tipo de análise que a gente coloca em pauta para poder tomar decisões de maior qualidade e não só baseado no valor da arroba. Deixa eu te falar, vamos fazer um break nessa conversa chata de preço, não sei o quê, e falar de você um pouquinho. Eu queria saber, faz de conta que ninguém te conhece e eu quero saber como é que você chegou aqui. Você é filha de fazendeiro, você estudou veterinária. Conta sua história um pouquinho para nós aí. Vamos lá. Sim, eu sou de uma família de produtores rurais, então nasci com o pé na fazenda, né? A gente morava na cidade, mas a fazenda ficava a 7 quilômetros, então eu ia escondida, pegava a bicicleta e ia lá nadar na fazenda, não contava para minha mãe, que ela tinha medo de eu nadar no açude. Então eu já venho com Você deve essa... ter tido uma infância ótima, Foi, né? foi uma coisa maravilhosa. E minha mãe veterinária, meu pai agrônomo, eu acabei enveredando aí pela veterinária também. E já no final da faculdade eu senti que eu adorava
números, adorava ficar no escritório. E recebi o convite do grande Alcides Torres, da Scott Consultoria, para trabalhar lá com eles. Foi onde eu comecei minha carreira. Foi um período fantástico. Lá passei 3 anos aprendendo tudo sobre análise de mercado, né? E de lá recebi convite para compor a equipe da área de análise da XP Investimentos. Trabalhar com o mercado futuro, na parte de commodities. E lá ganhei uma experiência vasta, muito profunda, a respeito do funcionamento dos mercados futuros e das ferramentas financeiras, e além do mercado financeiro como um todo. Então, foram 2 experiências que marcaram muito, né, meu início de carreira. E a partir daí, mais um tempo depois da XP, eu abri a empresa. Deixa eu te falar, Agrifato, quem quiser contratar, como é que é? Qual é o principal serviço que você oferece para os pecuaristas aí, para os produtores? Quem é o seu cliente? Basicamente, a gente é uma casa de análise, né, Carlão? Então, a gente trabalha com inteligência de mercado, nós fazemos projetos desde informativos, boletins de mercado, passando por consultoria em gestão de risco. Então, a gente pega o seu portfólio, põe para dentro o que você tem de boi para vender, o que você tem de milho para originar, qual que é o seu perfil, como estão as finanças da sua fazenda, e a gente traça esse planejamento da gestão de risco de preços pecuários. Então, esse é um outro produto. Aí até projetos de valuation, a gente faz projetos de análise de investimento, diversificação de portfólio, a gente faz outros projetos também, a gente dá cursos empresariais, a gente passa por vários serviços que nascem da inteligência de mercado como uma casa de análise. E vem cá, vamos falar um pouquinho do livro. O livro tem uma ordem? Como é que você organizou esse livro? Quando é que ele nasceu na sua cabeça? Olha, essa história aí é interessante. Ele nasceu na minha cabeça em 2012, porque eu sempre senti uma dificuldade quando a gente fala de bolsa, tem um financês por trás. É uma linguagem muito difícil para o pecuarista. Então, meu objetivo era pegar os casos práticos reais que a gente atendia na Agrifato e mostrar os mais emblemáticos, né? Como exemplo de gestão de risco de preço, como administrar o risco de preço, tanto quanto dá certo, como quando não dá certo, porque você não tem segurança absoluta de nada, né? Então, a minha intenção era essa: pegar diferentes clientes, diferentes perfis, e aí levar esses casos reais de maneira descritiva e um pouco mais divertido, mais dinâmico. Então, desde 2012 eu tinha esse projeto e eu comecei a escrever, e apesar de eu falar de uma maneira meio informal, na hora de escrever eu era muito técnica. Então eu fazia igual todo mundo que eu criticava, eu falava o financeiro também. Então eu fiquei por alguns anos desse jeito, enrolando, né, com o livro, e até que eu encontrei a Flávia Tonin, né, que fez a curadoria editorial do meu livro, e eu comecei a fazer entrevistas com ela. A Flavinha é fantástica, né? Se não fosse por ela, não, acho que não estaria com o livro aqui. A Flavinha trabalhou no Public também, viu? Então, olha só, fico feliz, porque é aquilo que eu estou te falando, é gente boa com gente boa, show de É, bola. e aí eu fui atrás de alguns parceiros, então o seu Wilson Stockman, que escreveu o prefácio para mim com a visão do produtor sobre o que a gente faz aqui, o trabalho que a gente faz, o Maurício, que traz a visão do mercado, né, dos custos principalmente, da nova era da pecuária. E o livro ele traz, primeiro, um breve histórico da pecuária, desde os primórdios. Toda a história da pecuária está envolvida no que virou o preço do boi, né? Uhum. E na pressão que a gente sofre de custos, isso também está embutido na história da pecuária. Por que que antigamente era muito fácil repor bezerro e agora não é mais? Então, toda essa Uhum. história a gente vem contextualizando aí no começo do livro, até entrar na necessidade de gerir riscos para a gente poder ser mais eficiente na sobrevivência dentro da pecuária, né? Além disso, Carlão, de 2017 para cá, a volatilidade dos preços aumentou muito, ou seja, o sobe e desce das cotações aumentou sobremaneira. E Uhum. quanto mais sobe e desce o preço de maneira mais intensa, mora o risco. Então, eu trago dentro de exemplos práticos toda essa dinâmica. Eu tenho um capítulo que eu escrevi também que é específico sobre planejamento do hedge, que essa é a parte mais importante. Não adianta se aplicar qualquer ferramenta. Tem algumas que não são para o momento para aquele momento de mercado, outras que não são para o seu perfil de risco. Então, você tem que fazer aquilo se encaixar na sua realidade e na realidade da sua empresa rural.
E por fim, eu trago um capítulo sobre psicologia da negociação. Por que que a gente sempre quer mais e mais e mais e mais? E na primeira caidinha a gente entrega tudo. Pois é, Basicamente é isso que eu trago. essa é esse é um fator super importante, né? Porque a gente precisa conhecer quem sou, né? Quem somos, né? Essa é aquela avaliação, quem sou eu, que tipo de investidor, no caso, que tipo de pecuarista eu sou. E você conseguiu essas respostas? Eu gosto de classificar entre conservador e arrojado. Mas a minha concepção entre conservador e arrojado certamente não vai ser a mesma concepção do pecuarista que nos assiste. Por quê? O cara que é conservador, normalmente ele se distancia de negociações antecipadas, ele gosta do tradicional. O que eu considero como conservador é o cara que tem o custo de produção na mão, determina uma margem desejada sobre a venda, e quando essa margem se concretiza através da possibilidade de negociações antecipadas, mercado futuro, hedge, ele faz então, uma decisão. Esse cara, para mim, é o conservador. Eu tenho a impressão que no senso comum aí, esse perfil que você colocou como conservador, no senso comum, ele é considerado arrojado, né? Ele é Ele é o considerado arrojado. especulador, simplesmente porque ele efetiva e ele está na bolsa, não é isso? Exatamente, ele é o que corre riscos, né? Tem alguns que eu considero arrojados também, que travam o preço do boi quando sobe e ficam loucos da vida. Faz parte do jogo, Carlão. Não tem uma ferramenta perfeita que seja barata, fácil, que te deixe aproveitar a alta, que te proteja a preços mínimos. Todas elas vão ter ganhos de um lado, perda do outro, vantagens e desvantagens, na verdade. Maravilha. Ô, Lígia, mostra aí, cadê o livro? Você tem uma capa aí para Aqui, mostrar aí? ó. Ó, em primeira mão aqui no Fala Carlão, hein? Primeira mão. Administre o risco de preços pecuários, da Lígia Pimentel. Um guia prático para o head de sucesso. Um guia prático para o Red de Sucesso. Que maravilha! É o livro aí da Lígia Pimentel, aí, que foi apoiada pela nossa querida Flávia Tonin, que eu amo de paixão, linda, maravilhosa. A Flávia trabalhou comigo, teve aqui com o marido dela na época, não sei nem se era marido ou namorado, enfim, na minha festa dos 40 anos, já faz tempo. Pô, que legal, Carlão. Uma grande amiga. Show de bola esse papo, adorei. Gente boa anda com gente boa. É isso mesmo. Aí outra coisa, tem mais um detalhe, gente boa anda com gente boa, a contracapa do livro, mostra aí, porque tem aí os nossos amigos aí que patrocinaram o livro, que são os amigos. Vou abrir aqui, ó. Ó, Esses aqui, Carlão, esses aqui são os caras que me deram o primeiro fôlego, né? Mandei o projeto, eles falaram, vamos, nós estamos com você. Então, ó, Tortuga, DSM, Grafeno, Minerva, Radar e a Socopa, tá bom? Olha só, que maravilha! De todos eles aí, só tem gente boa. Olha, adorei a conversa, viu, Lígia? Eu também. Você veja se você consegue frequentar mais o Fala Carlão. O Fala Carlão está sempre às suas ordens aqui, viu? Opa, obrigada, Carlão. Eu te agradeço, viu? Um prazer estar aqui, uma honra. Você é prateleira de cima da pecuária. E quando a gente pudesse encontrar de maneira, como é que chama? Presencial, aí você me dá um livro, eu quero um livro autografado seu, tá bom? Vou te dar um livro e um abraço. É isso aí. Obrigado. Um forte abraço para vocês. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Se você tiver no Facebook, não deixa aí seu like, compartilha com seus amigos. E se você tiver no YouTube, por favor, deixa aí um comentário e se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E este Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, a gente vai ficando por aqui.